Estamos iniciando a nossa sexta live de 2021 com o tema Pesquisa de Alunos Novos. Essa é uma iniciativa da Alabama de procurar levar conteúdos relevantes para os gestores de escolas do Brasil todo, nesse momento tão especial de enfrentamento da pandemia. E a gente vem fazendo isso desde o início, né, dessa nova fase, lá em março do ano passado. Foram mais de 20 lives. E agora estamos já num ritmo mais próximo ao que se chamaria por um tempo de novo normal, né? A pesquisa de alunos novos a gente realiza já há bastante tempo, depois o Baiar me corrige se eu estiver errado, se não me engano, 2013, e a gente já deve estar beirando aí 10 mil questionários tabulados de famílias que mudaram seus filhos de escola de um ano para o outro, estudando esse comportamento de compra, como uma família, então, faz a escolha de uma nova escola para os seus filhos. Essa edição de 2021 foi totalmente online, essa resposta, e nós estamos entregando para vocês hoje o relatório geral que a gente vai apresentar agora. Então, eu passo a palavra para o Baiar, dar a sequência e iniciar o compartilhamento. Sejam bem-vindos. Obrigado, Maurício. Quero dar as boas-vindas a todos. E para complementar sobre a pesquisa, que eu conheça, essa deve ser a mais ampla, mais completa pesquisa que estuda o comportamento das famílias, né? Que escolheram uma escola nova no início do ano. Então, como o Maurício falou, quem é entrevistado? É entrevistado aquele que coloca o seu filho pela primeira vez, né? Evidentemente, na educação infantil. Quem trocou de escola, então é aluno novo naquela escola, né? Por mudança de cidade, por questão financeira, o que quer que seja, ou quem matriculou um irmão mais novo na escola, é a primeira escola daquele irmão, ou o irmão também mudou da escola. Então, todos esses são perfis de famílias de alunos novos que participam da pesquisa, e esses resultados são muito importantes para que a escola possa planejar a sua campanha de matrículas agora para 2022, porque ela pode entender o que deu certo, o que funciona melhor, para alocar os seus recursos, que são escassos, naquilo que funciona mais. Então, nós vamos apresentar a pesquisa tabulada como um todo, né, dando médias e apresentando resultados gerais, mas as escolas que participaram das jornadas da Alabama, e essa pesquisa de alunos novos foi uma jornada específica, têm o seu próprio relatório e toma decisões mais acertadas e estuda com mais propriedade as suas próprias características e peculiaridades. Então, eu vou começar compartilhando a minha tela. Tá ok aí, né, Maurício? Estão vendo a capa, matrículas de alunos novos, análise de mercado, está aparecendo? Tudo certinho. Dou as boas-vindas também ao Marcelo, que está nos acompanhando aqui no bastidor técnico, né? Nos ajudando na gravação e edição. Então, Marcelo, bem-vindo. Vai ficar meio como um coruja ali, mais prestando atenção do que participando diretamente, mas muito obrigado até pelo apoio. Valeu. Isso aí, vamos lá. Então, vamos ver primeiro o perfil dessas famílias, né? Quem é que participou dessa pesquisa? Então, distribuídas nos segmentos. Então, nós temos aqui a maior parte ali nos segmentos iniciais, evidentemente, que é onde se concentra a capacidade de atração das escolas, dos alunos novos, que é a educação infantil, normalmente como a primeira escola, e no ensino fundamental, nos anos iniciais, massivamente concentrada no primeiro ano. Então, entre 37% e 38%, aqui já tem uma pequena mudança do período pré-pandemia, onde só havia ensino presencial, que a educação infantil respondia por uma parcela maior, não muito maior, mas uma parcela maior dos alunos novos. Agora ficou bem equilibrado, 37% educação infantil e 38% ensino fundamental, anos iniciais, primeiro ao quinto. Vez, né, que o ensino fundamental 1 teve mais participantes na pesquisa do que a educação infantil. A educação infantil sempre liderava. Exatamente, né? E depois do quinto ao nono, do sexto ao nono, desculpa, que é o Fundamental 2, os anos finais, e 7% no ensino médio. Aqui tem uma questão importante, isso que o Maurício falou, muitos alunos da educação infantil, principalmente aquelas fases de berçário e tudo mais,
Uma parcela ainda está em casa, né? Não entrou na escola, porque muitas escolas hoje estavam no esquema de rodízio ou até mesmo trabalhando online com essa faixa etária. É muito difícil, os pais preferem ficar em casa. Bom, Exato. esse é o nosso público. Em Só algumas perguntas... lembrando, Baiar, a coleta foi realizada entre maio e junho, né, de 2021, só para datar. Exatamente, exatamente. Agora desse ano. E até porque nesse período? Porque os alunos novos, a captação de alunos novos já estava finalizada praticamente e deu tempo das famílias se ambientarem um pouquinho sobre a escola atual, que tem algumas perguntas sobre a escola atual. Então vamos lá. Essa primeira parte, ela trabalha muito com relação ao funil de vendas. Então, o que nós queremos saber nessas 3 primeiras perguntas que eu vou apresentar para vocês? Nós queremos saber como é que foi o processo de escolha, o que fez a família chegar até a escola. Então, de todas as mídias, as fontes de informações possíveis que a família poderia ter, por onde que ela descobriu a escola? Ela ficou sabendo da escola de que maneira? Essa é a primeira pergunta. Nós chamamos isso de fontes de informação. Então, essa pergunta era respondida com a família podendo assinalar todas as respostas. Então, ela tinha que marcar o seguinte: como é que você ficou sabendo da escola atual, da escola que você escolheu? E aí ela assinalava das maneiras pelas quais ela teve contato com a escola. Como todos os anos, sempre aparece, a indicação é o mais forte. Então, em todas as pesquisas que a gente já foi, a indicação é sempre a mais destacada, que é o famoso boca a boca. A escola é uma relação de confiança e a indicação entre amigos, entre familiares, entre funcionários e tudo mais, é a principal fonte de escolha ou de ouvir falar de uma determinada escola. Em segundo lugar, vem o site. E aqui é importante a gente comentar o seguinte: normalmente o site ele é muito direcionado para as famílias que já estão na escola. E às vezes ele é pouco amigável para quem não conhece nada da escola e quer saber as informações principais e sucintas, né? Então, ter esse olhar de quem é novo, de quem está tomando contato com a escola pela primeira vez, e ter uma parte ali no site, né? Conheça a nossa escola, matrículas novas, ou veja como fazer sua matrícula, ou um tour virtual, o que quer que seja, mas ter uma parte direcionada para esse visitante novo é fundamental, porque aqui quase metade dos alunos novos, eles entraram no site das escolas que eles escolheram. Eu vou até reforçar um pouco, Baiar. Aliás, uma coisa que já estive com o Marcelo, da Mark Design, que está nos acompanhando, em reuniões com mantenedores de escola para falar sobre isso. Você tem muitas vezes a escola negligenciando o site, né? Dizendo, não, o importante é ter a mídia social, é o Instagram, é o Facebook, o site hoje nem precisa mais. Eu acho que é um grande erro. Você vê aqui que é a segunda fonte de informação mais utilizada pelas famílias de alunos novos, foi o site. Tem uma outra forma de organizar a informação, né? Enquanto nas mídias sociais você tem a timeline, aquela coisa de ir passando e vendo os posts em ordem cronológica, o site você tem uma estruturação dessa informação, você tem um acúmulo, né, gradativo dessa informação, vai se transformando num verdadeiro portal que vai te trazendo um histórico da instituição, uma estrutura de educação infantil, Fundamental 1, etc., né, de cada área que você tem. E você tem ferramentas para permitir que essa atualização de site seja mais no cotidiano mesmo da escola, com recursos praticamente automáticos. Você alimentou a sua mídia social, esse conteúdo vai entrando para o site, vai tornando esse site mais relevante para melhorar seus resultados de Google. Então, é fundamental que as escolas estejam atentas. Acho que, assim, em outra época, outras pesquisas, a gente destacou a importância da fachada da escola. Desta vez, eu acho que ganha um destaque especial o site da escola, né? Acho que nunca essa mídia teve esse destaque em outras pesquisas que nós já fizemos para trás em anos anteriores. Cabe ressaltar, né, Maurício, que a fachada ela
caiu um pouquinho, acredito, por causa da pandemia, né? As pessoas se deslocando menos, as pessoas fazendo home office. Então, ela ficou nas posições um pouco abaixo, ainda com destaque, mas depois nas outras perguntas a gente vai ver que ela aparece também com destaque, mas ela ainda é uma ferramenta importante para demonstrar a imagem da escola, né? Então, ter uma pintura boa, letras caixas adequadas, iluminado. Então, pensar na fachada é um elemento importante para apresentar a sua escola para as famílias novas. E outra dica para ir complementando aí, então, toda a estratégia de se comunicar adequadamente com as famílias de alunos novos, né, os prospects, né, os potenciais clientes da escola, é o atendimento telefônico também. Muitas escolas mantêm uma estrutura muito precária para fazer atendimento telefônico a alunos novos. Então, quando aquele período de busca mais frequente, cai na mesma recepção, muitas vezes leva a uma espera muito grande, sem atendimento, não tem para quem direcionar a ligação. Então, há muita perda também ao longo do funil de vendas por conta de um atendimento telefônico não planejado, não muito bem estruturado dentro da escola. Não sei se o Bahia ainda quer comentar um pouco do Google e das mídias, né? Não, eu quero comentar sobre o telefone, Maurício, que ele é uma ferramenta importante, sim, né? Mas como uma forma reativa, ou seja, a pessoa liga para a escola e a escola atende, mas depois as outras comunicações, as escolas têm usado muito via WhatsApp, né? Quando a escola vai fazer uma comunicação ativa, ela tenta ligar para as famílias, principalmente as visitantes, é mais difícil de ter contato, cai em caixa postal e tudo mais. E o WhatsApp corporativo funciona muito bem para isso. Então, essa dupla, né, telefone e WhatsApp, é importante ser usada durante a campanha. Exato. Acho que a gente pode passar para a próxima pergunta, né, Maurício? Não sei se você quer. Vou dar uma pontuada rápida de que a pesquisa no Google teve uma importância grande e está muito conectada à questão de você ter um site bem estruturado, né, com palavras-chave adequadas, com estratégia bem feita de SEO, né, aquela ferramenta de busca que vai ranquear pelo Google, então você ser mais bem colocado, inclusive as plataformas que você está utilizando, e a presença de Instagram e Facebook. O Instagram já superou o Facebook em anos anteriores, e esse ano ficou bem claro isso. Depois, as demais aqui são secundárias mesmo, e servem de apoio dentro de uma campanha, especialmente no interior do estado, a gente encontra ainda outdoor, placa de publicidade, como instrumentos importantes na campanha de matrícula, para dar um suporte e gerar boca a boca também. Os eventos da escola, agora com pandemia ficou muito diferente, mas acaba servindo também de reforço. Tudo isso gera o boca a boca, né? Tudo isso faz com que as famílias comentem sobre a escola onde tem os seus filhos. Então, o mais importante é a indicação, mas ela só vai existir se a escola estiver presente na comunidade, né? Coletando aí várias fontes de informação, participando de várias fontes de informação. E qual foi a primeira? Então, como que a família teve o primeiro contato com a escola, né? De novo, a indicação é disparado, né, o principal, mas você vê que a fachada, nesse caso, vem como um complemento super importante, quer dizer, até mesmo para quem é novo na cidade, até, né, que ainda não tem nenhum laço social com aquela cidade, muitas vezes vai ter uma boa primeira impressão passando em frente à escola. E o site, logo em seguida, a fachada, ou seja, é uma fachada no ambiente virtual, aí, no ambiente digital, é o site da escola. Então, Maurício, vale a pena comentar também o seguinte: essa indicação, ela, evidentemente, ela é feita presencialmente, mas também ela é muito digital. Então, se a família repassa a informação via WhatsApp ou via redes sociais, e a escola municiar os seus atuais alunos com dados, com informações, com um material bonito nas redes sociais, faz com que essa indicação, esse boca a boca, se potencialize. Porque aí a família tem o que repassar para os outros, né? E servir como uma primeira fonte confiável de informação sobre a escola. E, na sequência, a gente começa a perguntar agora sobre a principal fonte, aquela que teve mais peso para ajudar a família na escolha. Novamente, a indicação é disparado
o item que é mais frequente, que mais inicia o processo de compra e que mais peso tem na formação de opinião, né? Essa outra é a visita, né? Especialmente a gente indica ali no questionário, é mais fácil de perceber. E eu gosto de chamar a atenção para o telefone. O atendimento telefônico ele acaba sendo uma fonte muito confiável também. Muitas vezes uma coordenação conversa com a família nova, explica de uma maneira didática, dá um atendimento diferenciado e o telefonema passa a ter, então, um peso maior como principal fonte de informação utilizada pela família. Maurício, uma pergunta importante que ela não está aí, porque a resposta foi quase 100% que a gente faz, é se a família visitou a escola. E 96% assinalou que sim. E os outros 4% que não é porque já tinha um irmão mais velho estudando. Então, na verdade, dá para considerar que quase que 100% das famílias de alunos novos visitaram a escola, mesmo em época de pandemia. E isso mostra o quanto que a visita é importante, porque ela não estava entre as alternativas apresentadas. A família teve que escrever que a principal fonte foi a visita. Então, demonstra, né, como a gente fala nos nossos cursos, a gente já detecta isso há bastante tempo, o quanto que a visita é importante no convencimento de uma matrícula nova. Perfeito. Vamos passar agora a tentar entender como que se estruturam os fatores, né, de que influenciam na escolha. De certa forma, a gente quis entender uma certa ponderação, se tem algum fator que tem um peso maior do que outro, na hora que a família começa a organizar esses seus critérios de escolha. Então, o projeto pedagógico, a infraestrutura física, as questões de adequação à pandemia, né, a preparação da escola com protocolos, etc., a localização, o atendimento recebido durante o processo de compra ou o valor da marca da instituição. Marca que é um tema que, com a consolidação do mercado educacional, ele vem ganhando mais relevância, né? Você tem cada vez mais marcas conhecidas nacionalmente, com sistemas de franquia, por exemplo, ou redes que vão se ampliando, ou redes mais tradicionais, como redes religiosas, né? Maristas, salesianas e assim por diante. Então, o quanto que a marca também tem um peso nessa escolha, se ele é mais relevante ou menos. Então, no próximo slide, a gente tem esses fatores em ordem, né, do que teve mais influência para aquilo que teve menos influência. Aqui, Maurício, a gente transformou isso num número índice, né? Porque as famílias, elas assinalaram o quanto foi importante cada fator. Então, se, por exemplo, o pedagógico teve importância máxima, teve importância média, teve importância, não teve importância nenhuma, teve pouca importância. Aí a gente transformou esses conceitos em números para poder comparar todos esses fatores. E o interessante é que antes da pandemia, né, até 2019 ali, né, os critérios que mais pesavam, e sempre os dois andavam muito juntos, era o pedagógico e a estrutura. Essa duplinha eram as duas notas maiores, às vezes um pouquinho mais, outro um pouquinho menos, né? E esse ano foi diferente, a estrutura ficou ali em quarto lugar, e apareceu um fator que, evidentemente, a gente só perguntou nessa edição, né? Que é a adequação à pandemia, ou seja, os protocolos sanitários adotados pela escola e a adequação dela para enfrentar essa situação, seja na questão de infraestrutura mesmo, né? Então, totens, álcool gel, seja nos procedimentos, uso de máscara, ou até mesmo em como a escola lida com o ensino remoto, as aulas híbridas e tudo mais. Então, esse conjunto de adequação à pandemia apareceu de forma muito importante como o terceiro fator mais importante para a família escolher uma escola nesse momento. Exatamente. E os fatores menos mencionados, ou mencionados de maneira menos relevante, ficaram a localização e a própria marca, o que demonstra ainda que é um mercado pouco sensível à valorização de uma marca ou de outra, muito mais relacionado, então, a projeto pedagógico, atendimento, adequação à pandemia e estrutura. Ô Maurício, só um comentário final ali, que como a gente faz uma grande quantidade de entrevistas e centenas
de escolas aí estão na amostra, né? A marca ela é distinta para esse grupo de escolas, né? Tem escolas mais famosas e escolas menos famosas. Então, a escola tendo o seu próprio relatório é fundamental nessa questão, que ela consegue avaliar a sua própria identidade e a força que ela tem. Perfeito. Agora, a participação da pai, da mãe e do próprio aluno, né, nessa decisão. Qual é o grau de participação de cada um, quanto pesa, né, a decisão da mãe, do pai ou do filho na escolha final. Aqui também é um outro mito que a gente costuma derrubar na pesquisa, né, Baiar? Porque é muito comum o pessoal achar que no Fundamental 2, ou pelo menos no ensino médio, o aluno já manda mais do que o pai, do que a mãe na escolha. E nós percebemos em anteriores que não é bem assim, e na pandemia eu acho que mudou mais ainda, né? Nós tivemos uma mudança importante ali no ensino médio, de que o peso da decisão da mãe e do pai ficaram ainda mais altos do que em anos anteriores, né? Exato. Aqui, Maurício, é importante entender também, na outra a gente transformou num número, né? Aqui nós não transformamos no número, e o gráfico apresentado, ele mostra o percentual da influência máxima. Então, tinha lá, quanto foi a influência da mãe? Aí tinha que responder máxima, média, pouca ou nenhuma, do pai e do aluno. Esse é um gráfico do que percentual que atingiu a influência máxima. Então, dá para ver que a mãe, no ensino médio ali, por exemplo, de influência máxima, ela tem 80%. E o aluno de influência máxima tem 35%. O aluno era maior, né, em anos anteriores. Então, realmente, aqui, a mãe é a principal decisora, é ela que escolhe a escola para os seus filhos. Então, tem que se dedicar uma importância muito grande para essa personagem do núcleo familiar. E eu gosto de comentar também que a escola tem que estar preparada para direcionar a comunicação, né, para a mãe, para o pai e para o aluno, né? Então, mãe, mulher, então tem uma bela de uma antena parabólica em cima da cabeça, né? Consegue observar detalhes, variações, tudo que acontece durante uma visita. Geralmente elas são multitarefas, né? Homem é uma questão antropológica, né? Homem é mais focado, né? É o caçador lá nas tribos antigas, então ele tem uma mira só. Então, geralmente é uma comunicação mais objetiva, mais direta, mais numérica, né? Então, enquanto a mãe está ouvindo a professora conversando com os alunos aqui, a faxineira limpando lá, a secretária atendendo o telefone e entendendo o que a pessoa da escola está apresentando sobre o projeto pedagógico, o pai quer saber quantos foram aprovados, qual foi a nota de Enem, qual é o preço da mensalidade, se o material está incluso, geralmente é esse tipo de coisa. E o aluno gosta de aluno, né? Quer saber sobre a galera, quem estuda ali, ou passeios, ou atividades que são feitas, os esportes. Então, a escola tem que procurar direcionar uma informação adequada para cada um dos públicos, compreendendo que todos eles têm uma importância nessa decisão e que a mãe é mais do que os demais. Vamos seguir aqui. A gente começou a perguntar também às escolas concorrentes, e aí, é claro, quem tem o relatório individual tem aqui um raio-x de quais foram as outras escolas concorrentes visitadas pelas famílias que escolheram a nossa escola. Então, de quem nós ganhamos a competição nesses casos dos respondentes aqui. E essa contagem por escola concorrente visitada nos ajuda a mapear um pouco melhor o ambiente competitivo de cada colégio que participa. Mas no relatório geral, nós temos uma outra informação que é bem interessante também. Acho que ali faltou na legenda o número 6, né, Baiar? Mas você tem aqui uma questão muito legal. A sua escola, quando ela é visitada, ela já está bem adiantada no funil de vendas. Ela já conseguiu trazer a família numa situação em que a família está praticamente entre 2 a 3 escolas, ou seja, a sua e mais uma, 35% das famílias, a sua e mais 2 outras, sumiu aqui, para mais 25% das famílias, outros 25% a sua e mais 3, ou seja, praticamente
as famílias visitam mais uma, duas ou, no máximo, 3 outras escolas. Sempre tem alguns que encontram tempo e disposição para visitar uma quarta, uma quinta, uma sexta escola, ou até mais, mas é raro, né? Ô Maurício, a média foi 2,3. Então, esse número é importante também para quando você vai medir a conversão da equipe de atendimento, né? Então, se está você e mais 2 concorrendo, na média ali seria 1/3 das visitas você tem que converter, né? Exatamente. Então, é importante esse balizador. E o máximo de escolas citadas foi 6, e por isso que está aí a legenda dos 6. Mas realmente é aquilo que você falou. Entre 2 a 3 é o comportamento mais comum. Só que, é claro, uma escola grande, às vezes as 2 concorrentes da educação infantil não são as mesmas concorrentes do ensino médio, né? Sim. Então, aí acaba tendo uma variação maior, mas é importante essa quantidade de players aí no mercado. Agora, outra questão que nós incluímos nesse último questionário e que também derrubou uma outra expectativa muito comum entre mantenedores e também consultores de escolas, é de que, se você está num tempo de pandemia, com muitas situações econômicas impactando e muitas escolas públicas recebendo um número maior de alunos, né? Deixa eu só voltar com o meu vídeo aqui. A gente percebeu que havia uma expectativa de que as famílias estavam mudando para escolas mais baratas do que a do ano anterior. E o que a gente observou nas respostas é que não, que para quase 60% das famílias, a escola neste ano, a escola onde o filho é um aluno novo agora, ela paga mais caro. É claro que é natural que de um ano para outro a mensalidade seja reajustada, a mudança de curso ela seja maior, mas nós ainda temos um fator muito importante, dizendo que 60% está investindo mais nas mensalidades escolares do que no ano anterior. Para cerca de 15% é um pagamento mais barato, está economizando de fato. Aí sim saiu de uma escola cara para uma escola sensivelmente mais barata, a ponto dele mudar de ano, mudar de curso e ter um desembolso menor. E para 27%, essa mudança significou uma estabilidade no gasto da família. Aqui, Maurício, é importante dizer assim, ó, o público, como nós falamos no início, é de escola particular. Então, se a gente incluísse um pessoal de escola pública, é provável que eles falassem que pagam menos, né? Saíram de uma escola particular e foram para o ensino público. Mas Exato. aquela escada que a gente imagina ter, né? Cada um passando para o degrau mais baixo da mensalidade, na verdade, não aconteceu tanto assim. A maioria, quase 60%, escolheu uma escola nova para pagar mais do que pagava no ano anterior. Exato. E quanto por cento da renda familiar está sendo dedicado a pagar a mensalidade da escola, né? Essa foi uma outra pergunta. Nós criamos faixas, né, para não ser tão direto aí na questão, mas tínhamos várias alternativas. E nós temos como moda 27% das pessoas aqui pesquisadas responderam que consomem cerca de 10% do orçamento familiar, da renda familiar, para pagar as mensalidades da escola, né? Temos famílias que pagam com mais tranquilidade ainda, aquele até 5%, é mais ou menos quase 15% das famílias, né? Uma em cada 7 ou 8. A mesma proporção para quem está um pouco acima, 15%. Depois, nós temos famílias que já estão comprometendo uma parcela excessiva do seu orçamento familiar, ou porque tem alguma uma concessão, uma de bolsa, e mesmo assim é um valor muito alto, mas que tem até um risco, e a gente acredita que isso pode ter um impacto num eventual aumento da inadimplência ou uma pressão maior por descontos, porque são famílias que estão relatando que estão investindo na mensalidade escolar fatias como 25, 30, 40 ou até acima de 50% do orçamento familiar. Pouquíssimas também, 4%, mas uma fatia que não se sustenta com certeza para quem ainda vai ter que pagar alguma coisa para alimentação, moradia, né, transporte, saúde, vestuário e assim por diante.
Ok, Bayern? Sim, ok. E aí, chegando já mais perto do final do relatório, a gente tem mais duas questões interessantes. Uma é sobre quais são as redes sociais que a família conhece, utiliza no seu dia a dia. E aí nós percebemos que o WhatsApp ele é o líder, né? É o que mais famílias utilizam. Não é à toa que todo portão de escola tem alguém lidando com um grupo de WhatsApp ou mandando informações no grupo de mães, né? O Instagram vem se destacando ano a ano, vem subindo e está bem próximo já na frequência do WhatsApp. Depois o Facebook, YouTube, LinkedIn, que é uma rede mais profissional. Algumas escolas têm utilizado o LinkedIn mais na área de RH para captar bons profissionais, né? E duas redes menos expressivas. A gente incluiu o TikTok nesse ano, porque é uma rede que tem uma tendência de subir, está aparecendo mais agora. A gente quer monitorá-la desde o começo. E o Twitter, por sua vez, que é o contrário, né? Uma rede que já tem muitos anos e que é menos utilizada do que as demais. Posso passar, Baiano? Pode. Eu quero só fazer um comentário, Maurício, na tela anterior, que nós fizemos uma análise, não foi aqui para apresentação, mas que é interessante também, que na faixa, quando começa a aumentar o percentual de comprometimento do orçamento, ali a partir de 15, 20, começa a aumentar a quantidade de escolas visitadas. Ou seja, há uma correlação entre comprometimento do orçamento e uma busca maior por uma solução que encaixe nesse orçamento. Muito legal. E aí, vamos chegar no indicador final, que é o indicador de satisfação dessas famílias de novos. Aqui acho que vale a pena a gente explicar um pouquinho o que é o NPS. É um índice muito utilizado em pesquisas de marketing, na bibliografia também técnica, é muito falado desse indicador. Nós vamos estabelecer também neste ano uma pesquisa de satisfação das escolas, aí não mais uma questão dentro da pesquisa de novos, mas uma jornada de pesquisa específica para estudar a satisfação das famílias, feita como um censo para todos os alunos das escolas participantes das jornadas. Então, esse NPS é aquele indicador que se baseia numa questão chamada de questão fundamental, que todo mundo da plateia, eu, quem está assistindo no YouTube, já deve ter passado por essa pergunta pelo menos umas 10 vezes na vida, né? Você indicaria este produto, esse serviço, essa empresa, essa marca, para algum amigo seu? De 0 a 10, né? 0 jamais indicaria, 10 indicaria com certeza. Então, essa pergunta separa 3 tipos de respondentes. Os promotores, são aqueles que amam de paixão a sua escola, né? A ponto de dar 9 ou 10 como resposta a essa pergunta. Você tem os detratores, que são aqueles que falam mal da nossa escola, né? Quem responde de 0 até 6 para essa pergunta é considerado um detrator. E quem está em cima do muro são os neutros, é quem responde 7 ou 8. NPS é uma sigla de Net Promoter Score, que seria a diferença entre a proporção de promotores, que deu 80%, e a de detratores, 6%. Então, no geral, de todas as famílias de alunos novos que responderam a nossa pergunta, nós tivemos um NPS de 74%, ou seja, 80% responderam 9 ou 10, 6% responderam uma nota de 6 para baixo, e nós chegamos, então, a um NPS geral de 74%. Nas escolas que participam da jornada, elas têm um indicador específico, e aí elas podem se comparar se está para cima ou para baixo, e pode depois fazer uma comparação também entre os seus alunos novos e a próxima jornada, todos os seus alunos da escola, e começar a perceber se ela está conseguindo alinhar bem as expectativas de quem está chegando à escola com aqueles que já frequentam há mais tempo. E esse indicador NPS, ele também pode variar de um segmento para outro. E aqui nós tivemos outra surpresa, né, Baiar? Em relação ao que a gente faz nas pesquisas de satisfação. Vou passar para você comentar um pouco aí a diferença. Exato. Normalmente, na pesquisa de satisfação com todos os alunos da escola, o NPS maior é o da educação infantil,
depois cai um pouco para o Fundamental 1, cai um pouco para o Fundamental 2, e o médio é o NPS mais baixo. Aqui, uma surpresa, o médio foi o NPS mais alto. Uma hipótese é que seja muito por causa da adequação às aulas remotas, que os alunos do ensino médio têm melhor do que os alunos da educação infantil, evidentemente. Então, isso talvez possa trazer um índice de satisfação maior para esse público, já que eles conviveram aí 3, 4 meses com um período de aulas, né, por causa da coleta dos dados. Então, essa é uma hipótese, mas aqui deu uma diferença grande do que a gente verifica na satisfação em geral. E assim, a gente termina mais uma live. Essa foi gravada e as próximas a gente pretende retomar, fazendo ao vivo, estando diretamente com os nossos clientes, com os nossos colegas, nossos amigos que trabalham pela educação nesse país. E essa fica uma homenagem especial ao Alfredo, nosso sócio, praticamente irmão, que nos deixou no dia 21 de junho, a quem a gente presta essa homenagem e diz que sente muita saudade. Isso mesmo. Obrigado, Maurício, Marcelo, obrigado a todos que estão nos assistindo. E um abraço para o Alfredo, onde ele estiver, mas com certeza, onde quer que esteja, sempre estará conosco, nos ajudando aí, dando uma força. Acompanhe nossos outros vídeos no YouTube e inscrevam-se no canal para ficar sabendo das nossas próximas lives. Um abraço a todos e até a próxima.